Eu quero falar sobre evangelismo, sobre os escolhidos de Deus, as escolhidas de Deus e daquelas pessoas que Deus continua escolhendo para servi-lo e vai continuar escolhendo. No dia do batismo eu olhei, estava aqui sentado o nosso irmão Oswaldo, que em 1975 nós o batizamos nas águas lá em Piracicaba. Irmãos, quando Deus nos manda levar a palavra, as surpresas são tremendas. No Facebook de hoje, se você abrir, você vai ver o pastor Tércio Rúbia. Ele está dando testemunho que completa 30 anos de ministério. Ele me prestou uma homenagem, porque quando ele tinha 11 anos, ele estava na igreja e me via pregar. E ele orava a Deus e dizia: Pai, eu quero ser um pregador como o pastor Adolfo Sarmento. Aí eu o parabenizei e ele respondeu agradecendo a mim e a pastora Fátima. Aí eu disse: eu amo você e a sua família há 42 anos. Quando estava 2 anos em Piracicaba, que Deus começou a revolucionar, a abalar. Nós estávamos numa igreja que tínhamos terminado de construir, e o pai dele estava com uma enfermidade no pé, desenganado. Ele tinha recorrido a tantos lugares, até trabalho de terreiro e tudo mais, e ele ia perder o pé. Aí alguém falou para ele que na Floriano Peixoto, 1721, tinha um missionário com um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que orava pelos enfermos. Ele pegou aquela caminhonete, dirigindo chinelo, e ele passava em frente e não enxergava, testemunho dele, não enxergava. Até que em dado momento ele percebeu. E ele desceu da caminhonete, deixou a chave no contato, a porta aberta, e ele invadiu e disse: senhor missionário? Sou eu. Olha o meu pé, por favor, faça alguma coisa. O senhor pode fazer? Eu disse: eu não, mas Jesus que eu sirvo pode. Então ele disse: ora por mim. Aí eu pedi para a igreja ficar em pé, porque nunca orei sozinho, eu oro com o povo. E nós oramos, porque a união faz a força, o que 2 de vós concordarem, então oramos. Ele saiu mancando, agradeceu e foi embora, e o culto continuou. Passada uma semana, nós tivemos uma reunião no ginásio municipal de esportes, tinha mais da metade de gente. E ele pegou o apelido da esposa dele, uma era Nega. Nega, nós vamos lá, vamos a família. Mas nós somos católicos, vamos lá. E eles entraram e ficaram assistindo. E em dado momento, Deus deu uma revelação de uma mulher cega, surda, muda, e que estava com a língua pendurada para fora. 6 pessoas trouxeram da arquibancada aquela mulher. E aquela mulher veio na frente. E o ginásio comigo, oramos por aquela mulher. E acabamos de orar por aquela mulher, ela deu um pulo, levantou a língua, recolheu e começou a gritar e a falar. E naquela época não existia microfone sem fio. Era um fio comprido, porque a gente andava para lá e para cá. E ela pegou andando com o microfone, dando graças a Deus, até quebrou o cabo. Aí tiveram que arrumar um outro microfone. Diante daquilo, o Antônio Rúbia, andando de avião para baixo, para cima, até perto que ele tinha, ele foi tocado pelo Espírito Santo. E na segunda noite, por causa dos milagres, nós tínhamos lá 5.000 pessoas. E na hora da oração, mais de 150 pessoas possessas e endemoniadas rolaram. E aí eu falei: o que eu faço, Senhor? Vira de costa
E digo uma vez só, em nome de Jesus, repreenda. Repreendeu, todos saíram, os demônios, e houve a libertação. Ele começou a frequentar, e ele recebeu Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Não perdi um culto. Aí ele disse, pastor Adolfo, em Rio das Pedras não tem a quadrangular, mas tem um salãozinho lá de madeira, de esquina, que a pessoa empresta para o senhor começar a fazer culto lá. E a gente, como missionário, a gente abriu todos aqueles bairros, toda a cidade circunvizinha de Piracicaba. E nós começamos a fazer culto. Ficávamos na casa dele. Quantas vezes nos alimentamos, e ele junto. Ele seguia, lia a palavra, orava, jejuava, e a família junto. E os filhos tudo pequeno. E aí, um dia, o pastor que estava tomando conta lá uma vez por semana, ele não pôde ir. Eu falei, Antônio Rúbia, é a tua oportunidade. Não, mas pastor, não estou preparado. Então eu quero ler aqui essa parte e depois continuar comentando. Se você quiser abrir, você abre. Se não, você escuta. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Muito conhecidos esses versículos. 1, 27. Está escrito assim, olha. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu li isso aqui. Ele falou, eu sou tudo isso. Eu falei, exatamente. Vai fazer o culto, Tony. Ele sentia tremedeira, ânsia de vômito. A sanfona velha comia, passaram para ele, começou a pregar e começou a tomar gosto. E de tanto jejuar, aquilo foi crescendo. Eu visitava, com revelações, com cura, e fui soltando. Para minha surpresa, para nossa surpresa, eles adquiriram um terreno. Ele investiu muito, porque ele investiu quase a metade, e o povo investiu o resto do terreno. Ele construiu uma igreja menor um pouco do que a igreja de Ajapi. E aí eu soltei. Aí ele era pastor, levamos a obreiro, aspirante, pastor. Ele começou a trabalhar lá, sempre fiel, sempre vindo, e os filhos deles ajudando o pai, a filha ajudando o pai, e eles foram trabalhando. Eu ia lá uma vez por mês só, e o trabalho foi crescendo. Irmãos, aquilo houve uma explosão. A cidade tem 30 mil habitantes. Depois de lá, quando eu fui transferido para cá, eles choraram. Pastor, mas pelo menos vem mais algumas vezes. Falei, a unção está sobre você, Antônio Rubio. Conclusão, irmãos. Hoje o templo que eles têm, numa cidade de 30 mil habitantes, dá uma catedral dessa e meia, com todo luxo, com todo som, com tudo. Deus abençoou, eles floresceram. E numa pregação de uma convenção nacional, ele externou o maior agradecimento. Então nós temos, irmãos, filhos na fé esparramados para todos os lugares. Você vai num restaurante, pede alguma coisa, a família toda não está aqui não, né, pastor? Não está. Porque eu conheço a família. Eu tinha 9 anos e eu morava em frente do barracão da 12. Você vai para um centro cirúrgico, a pessoa que está te empurrando, você que batizou. São uma jornada, irmãos, de 53 anos, pelo Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, sudoeste. Tem gente, são filhos na fé e netos na fé. E o Antônio Rúbia, eu dizia, olha, você é filho, o Tércio é filho do Antônio Rúbia, então você é meu neto. Eu falei, não, eu converti junto com meu pai, eu não sou neto, eu sou seu filho na fé. Então tá bom. A família inteira convertida, pregando. A igreja é maior do que nós, está numa verdadeira explosão. E ele agora, ele estava em rancharia, eu com a pastora Fátima fomos pregar lá várias vezes. Depois ele foi transferido para Presidente Prudente, é um superintendente. A igreja está arrebentando, e ele
completa 30 anos e ele prestou esta homenagem. A pastora Fátima agora foi pregar em Piracicaba, na igreja do, como é que é o nome dele? Pastor Roberto. Quando eu fui pregar lá, ele falou: o senhor não lembra de mim? Não. Eu ia na sua igreja, na igreja da Quadrangular, porque minha mãe prometia um saco de pipoca desse tamanho. Eu tinha 11 anos e eu comia aquela pipoca e ainda peguei amizade com o pipoqueiro. Ele me dava o piruá para comer ainda. E hoje eu sou pastor dessa igreja. Então, irmãos, eu me sinto lisonjeado de continuar pregando essa obra missionária. Como daqui tem muitos que estarão pregando, e os seus filhos e filhas da fé serão os nossos netos e netos na fé, e vamos ter, se estiver vivo, bisnetos na fé, porque o evangelismo não pode parar. Então, meus queridos irmãos, nós observamos, se vocês quiserem procurar, mas eu vou falando rápido, porque eu quero terminar dentro do horário. Em Lucas, capítulo 6, do versículo 12, só anota: Jesus passou a noite inteira no cume do monte. Ele passou orando para que Deus colocasse os discípulos certos para o início do seu ministério. E depois de ter passado a noite inteira orando, ele vem e escolhe 12 discípulos. E ele prepara esse discípulo dizendo: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é, vai pregar para os judeus. Se você vê algum gentio, gentio é aquele que não é judeu, não saudeis, não cumprimenta, prega só para o povo judeu. E na casa onde vocês entrarem, que eles receberem, a bênção vai permanecer ali. Mas se eles rejeitarem, ao sair da casa, vocês batam o pé no chão, eliminando aquela poeira, e a bênção que vocês colocaram naquela casa vai voltar para vocês. Ide, curar enfermos, expelir demônios, ressuscitar mortos, de graça recebeste, de graça dai. Os 12 saíram pregando, fazendo maravilha. Mas, irmãos, a perseguição veio muito grande do próprio povo judeu. Então, como está escrito lá no Evangelho de São João, capítulo 1, Jesus é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, o Verbo, nada do que foi feito se fez, a não ser através dele. Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas da vontade do Pai. Fomos adotados. Então aí, ele vendo isso, ele escolheu mais 70. Em Lucas capítulo 10, do versículo 1, aí ele vai e escolhe 70. E esses 70 ele manda para ir por toda parte. Esquece os judeus, para pregar para todas as nações. Vão, pregue, vou mandar vocês de 2 em 2, curar enfermos, expelir demônios, ressuscitar mortos, de graça recebeste, de graça dai. Tal dia e tal hora nós vamos nos encontrar aqui. E os 70 de 2 em 2 partiram. E no dia certo, nesse mesmo capítulo nos fala que no dia certo eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor meu Deus, que maravilha, que autoridade, que poder, no teu nome até os demônios nos submetem, no teu nome até os demônios nos obedecem, até o demônio cai por terra. E o Senhor disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Não vos alegreis porque os demônios vos obedecem, porque vocês têm essa autoridade que eu dei, mas alegrai-vos sim, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Irmãos, a palavra de Deus diz, Apocalipse 20:10, que Satanás, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre e queimarão, arderão para todos sempre. E Apocalipse 20:10, e Apocalipse 20:15 diz que aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, isto é, aqueles que ouviram a palavra, mas não creram,
ou aqueles que ouviram, creram, se converteram, mas depois abandonaram. Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque quando nós recebemos o Senhor Jesus como único, verdadeiro, suficiente Salvador, quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Ele, o nosso nome é escrito no livro da vida, não com tinta, mas com sangue puro, santo e imaculado, que Jesus derramou na cruz do Calvário. Então o nosso nome lá é a garantia da nossa salvação, porque fomos comprados, não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas com o sangue puro, santo e imaculado de Jesus. Então também está escrito no 20:15, você pode abrir o último livro da Bíblia, facinho de ver. Aqueles que não têm os seus nomes escritos serão lançados também juntamente no mesmo lugar onde está Satanás, a besta e o falso profeta. Então Jesus disse: não vos alegreis, porque os demônios os obedecem, mas alegrai-vos sim, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, irmãos, a garantia de nós estarmos aqui e permanecermos fiéis até a morte física é termos o nosso nome no livro da vida. Então, por isso, quando Deus nos chama, Ele escolheu 12, Ele escolheu 70. Também está escrito em João 15:16, Jesus falando, João 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei, outorguei autoridade e poder. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, Ele escolheu. E agora você poderá dizer, bom, Ele escolheu 12, Ele escolheu 70, né? E Ele nos escolheu da forma que nós somos, mas eu não sou o discípulo escolhido. Mas será que parou? Aí então você vai para Marcos, capítulo 15, do versículo 16, o Senhor Jesus disse, para ir e pregar o evangelho a toda criatura, para todo aquele que crer e for batizado será salvo. E no 17 ele diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Os 12 apóstolos partiram, os 70 partiram, os profetas maiores e profetas menores partiram, o próprio Jesus Cristo partiu e mandou o Espírito Santo. Será que o evangelho vai parar? Não, irmãos. Hoje não tem mais os 12, hoje não tem mais os 70, hoje não tem Moisés, Elias, Jeremias, Isaías. Hoje tem o povo de Deus, e Ele dá esse direito, Ele dá dizendo, estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem, todos aqueles que creem têm o direito de ser discípulo, têm o direito de ser chamado e obedecer. Esses sinais seguirão aos que crerem. Quais são os sinais? Os mesmos sinais que Jesus fez, os mesmos sinais que os 12 fizeram, os mesmos sinais que os 70 fizeram, os mesmos sinais que os profetas maiores e menores fizeram. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, o batismo do Espírito Santo, pisarão em serpentes. Qual é o símbolo de Satanás? A serpente. E quais são os símbolos dos demônios? São os escorpiões. Pisarão em serpentes e escorpiões, e nada, é a promessa dele, vos fará dano algum. A igreja não pode falar, mas eu não tenho dom, eu sou tímido, eu não nada sou. Então ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele não escolheu José de Arimateia, ele não escolheu Nicodemos, ele não escolheu, não, ele escolheu rudes pescadores, gente simples, gente. E aí ele diz que Deus escolheu nesse mundo os fracos para confundir os fortes, os indoutos para confundir os sábios, os que nada são para confundir os que são. Ele vai mais além, ele usa as coisas vis e desprezíveis, descartáveis desse mundo, para aniquilar aqueles que são, para que nenhuma carne se glorie, para que a glória seja dele. Irmãos, nós estamos vivendo numa época em que ou fazemos alguma coisa para Jesus, ou não fazemos nada. Ou não fazemos nada. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Todos os atrativos do mundo, irmãos. Quantos que começam nessa carreira maravilhosa e mais cedo ou mais tarde se desviam para a direita e para a esquerda. Eu louvo a Deus por vocês que estão aqui.
Eu louvo a Deus por aqueles que estão olhando para o alvo da soberana vocação e o autor e consumador da fé. Porque Satanás ataca, irmãos. Satanás ataca todo o movimento. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem fazendo isso. Mas o Filho de Deus veio para livrar, dar vida e vida com abundância. Eu estava olhando nesse batismo. Eu não tenho vergonha de dizer que o chão estava liso e a porta lá enguiçou, e eu quis acudir. Quando eu puxei enrolado numa toalha, eu levei um tombo tremendo, machuquei as costas, abriu uma brecha, mas não precisou médico, nada, está sarando, e não parei de pregar nem nada. Mas será que é o ataque do inimigo? No outro batismo eu estava lembrando, tudo preparado, a água pronta, vidro assim, maior, sem motivo nenhum, desceu com uma guilhotina, e caiu dentro. Mas Deus guardou porque não tinha ninguém dentro. Empurramos o vidro para lá e realizamos o batismo. Então, irmãos, nós estamos vendo o desespero de Satanás nesta reta final. É crack, heroína, cocaína, é maconha, é alcoolismo, tabagismo, drogas, é violência, estupro, pedofilia. Nós estamos vendo as drogas correndo soltos. 7 países 7 estados dos Estados Unidos já aprovaram o uso da maconha como medicação em comprimidos para tratar das pessoas. E você olha os noticiários, a maior quantidade de caminhoneiros, que eu tenho que orar muito para os caminhoneiros, que estão assaltando, mais de 60 caminhoneiros que estão transportando carga no Brasil por semana. Nós estamos vendo a violência, nós estamos vendo, irmãos, o mundo sendo tragado e destruído, e estamos vendo o que está acontecendo, nação contra nação, reino contra reino, todos preparados com o poder nuclear. Nós não sabemos a hora em que a voz do arcanjo ecoar, e a trombeta vai tocar, e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores virá nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja, a sua noiva ataviada, aqueles que estão firmes na palavra. Mas cabe a nós. Deus está levantando os Elias hoje para enfrentar os Acabes, para dizer: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, que nem chuva nem orvalho vai cair. Para despertar, irmãos, cristãos que estão se esfriando, como se nada tivesse acontecido. Cristãos que só estão funcionando quando entra no deserto, quando o calo aperta, quando surge uma doença incurável, quando o perigo ataca, quando a água sobe e bate no traseiro, vamos assim dizer. Aí eles procuram a igreja, mas é só afrouxar, é só melhorar, é só o inimigo dar uma trégua. Muitos já não vêm na igreja, muitos se esfriam, muitos trocam. Irmãos, eu gosto de uma partida de futebol, não jogo, mas gosto de assistir. Mas eu nunca vou permitir que um jogo de futebol me impeça de vir na igreja. A gente observa o horário agora de verão, começa assim, 6h15, começa o segundo tempo, vai acabar às 7, lá vai cacetada, não vai dar tempo de trocar e vir. Muitas pessoas estão trocando, até que acontecem coisas onde o inimigo tem liberdade de entrar. Você está firme, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Continue olhando para o alvo da soberana vocação. Continue olhando para o autor e consumador da fé. Quantos que estão hospitalizados lá na sonda, no soro, que gostaria de levantar, está aqui, irmãos. Quantos que estão impossibilitados, está aqui. Povo de Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos orando. Estamos terminando agora 40 dias de jejum, terminamos 30 dias de jejum, estamos orando, estamos buscando, clamando para que Deus mande poder, mande unção, mande tudo. Deus está pronto para fazer a parte dele, mas se nós não abrirmos o nosso coração para recebermos, nada vai acontecer. O inimigo está ganhando terreno, irmãos, o inimigo está ganhando terreno. A gente observa lá na Coreia do Sul, Poyongi-shu, que o avivamento começou com uma fagulha,
eles estão todos orando 24 horas por dia, nas cavernas, nos templos, em tudo quanto é lugar, amarrando a força satânica do anticristo, a força satânica da Coreia do Norte, que já está testando os seus mísseis. E a ordem que Pyongyang deu foi essa: se eles atravessar e entrar aqui no nosso terreno, o nosso livro de 2,5 milhões de membros deve ser destruído, escondido, porque se eles pegarem esse livro, eles vão fuzilar todos. Então, irmãos, é a mortandade, é o Estado Islâmico matando, degolando, cortando cabeça, fazendo fogueira, queimando cristãos vivos. Irmãos, nós estamos vivendo no final. Quem é puro, purifique-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Você está servindo a Deus, agarra no Senhor Jesus, porque cristão morno é pior do que aqueles que estão nas trevas, porque tu és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, quer dizer, rejeitar do meu ministério. Então eu louvo a Deus, quero continuar pregando. Parece que a palavra não surte efeito, mas o Senhor disse: a minha palavra não voltará vazia. Quem você está pregando, quem você está ensinando, quem você está discipulando, ensine a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Irmãos, você prega a palavra para uma pessoa, a minha função a sua é pregar. Quem converte é o Espírito Santo. Se não converte pelo amor, ele converte pela dor. Amém? Quando eu coloco, você coloca, nós colocamos a mão sobre o enfermo e oramos pela cura, nós oramos pela cura. Quem cura é o Senhor. Amém? Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Mas para Deus fazer a parte dele, Ele espera que a sua igreja faça a sua parte. Você olha as crianças, da boca da criança que sai o louvor, as crianças que sobem, as crianças que cantam, as crianças que louvam. Irmãos, não vamos nos esfriar. Satanás, a princípio, ele levava nas arenas, eram queimados vivos, eram flechados, lancetados, devorados por fera, e quanto mais perseguia, mais o evangelho crescia. Hoje ele está usando um processo de congelamento, de frieza. Cristãos vão se esfriando, mas o Espírito Santo está sendo derramado, como foi derramado hoje à noite, e nós estamos orando, porque é só o Espírito Santo. Deus é um fogo consumidor, se assenta no trono de fogo, a sua palavra é fogo, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele falou com Moisés numa sarça ardente com fogo, ele caminhava na frente do povo de Israel, de dia numa nuvem e à noite numa coluna de fogo. E você vai vendo a Bíblia inteira, onde Deus manifesta, ele se manifesta com fogo, e é este fogo, é este poder que tem que arder no meu e no seu coração, para nós não sermos esfriados, nos tornarmos mornos e indiferentes com a palavra de Deus. Não vamos esperar a casa cair, não vamos esperar Satanás ganhar o terreno, não, irmãos, vamos acobertar a nossa família, a nossa casa, nossos laços de sangue, nossos entes queridos, na cobertura, na oração, na intercessão, no jejum. Satanás, ele não fica preocupado quando você só vem na igreja. Você pode vir na igreja, assistir o culto e ir embora e não ser da igreja. Você pode ir num clube assistir um show, um evento e sair de lá e não ser do clube. Satanás não está preocupado com aquele que vai na igreja, mas ele está preocupado com aquele que se transformou em igreja. Você está entendendo? É você. Os olhos de Deus estão olhando para você, estão olhando para mim. E se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Eu, enquanto estiver vivo, com força, irmãos, eu não vou permitir que pedra nenhuma clame. Por isso eu clamo de dia, eu clamo de noite, eu clamo nas madrugadas, eu me alegro, eu visito, eu procuro fazer a minha parte. Então faça a sua parte. Amém? Só vir na Santa Ceia, irmãos, não é suficiente. Domingo é o dia consagrado do Senhor. Não deixa, chegou parente, fala assim, ó, a geladeira está aí, está tudo aí, ó, quer ir comigo? Não, então vocês ficam à vontade, mas eu tenho um compromisso com meu Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo.
Mas se você colocar Deus em segundo lugar, Ele não fica. Ou Deus ocupa o primeiro lugar da sua vida, ou Ele não ocupa lugar nenhum. Amém? Então essa palavra, irmãos, que Deus me deu. Eu estava lendo ali na sala uma palavra sobre evangelismo. Quem vai evangelizar? Deus disse para Isaías: quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, com a brasa, purificou a boca de Isaías. O Espírito Santo está purificando. Eu vi hoje muitas bocas incendiadas glorificando no louvor de hoje. A nossa igreja vai transbordar, irmãos. Esse jejum que mais de 80 pessoas estão fazendo não é em vão. Essa súplica de madrugada não é em vão. Essa dedicação, esse desejo, esse delírio, este amor, esta paixão que a gente tem por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo, Ele vai honrar, Ele virá. Ele virá, a nossa igreja vai ser sacudida e abalada, vai resplandecer como uma tocha de fogo nessa cidade, e muitos virão para cá, como muitos foram e estão indo para a Rua Azusa, muitos estão indo a Amsterdã, muitos estão indo lá para Toronto, Canadá, muitos estão indo para a igreja de Los Angeles, muitos estão indo para a Argentina, mas muitos virão também para cá. Aonde há fogo, aonde há poder, aonde há arrependimento, aonde há língua estranha, aonde há quebrantamento, aonde o Espírito Santo está sendo exaltado, é aonde ele permanece. E como um imã atrai agulha, ele vai atrair todo o seu povo para vir receber esta mensagem. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, assim todos para confundir as sábias, as que nada são para confundir as que são. Usa as coisas vis e desprezíveis para aniquilar aquelas que são. Todos nós podemos receber. Eu quero fazer uma oração agora, é muito sério. Pastor, eu sou tímido ou tímida, eu não tenho talento, eu não sei como fazer, eu tenho vontade, mas não sei. Mas eu queria servir a Deus. Muitas dessas orações eu fiz, irmãos. Muitas dessas orações eu fiz. Nós estávamos numa cidadezinha pregando. E houve um apedrejamento muito grande. Alugamos um campo da benção. E pessoas começaram a tirar pedra, montaram em cavalo bravo e pisoteando nas pessoas que lá estavam. Eu tinha feito um apelo. Quem queria servir Jesus? Uma parte daquele povo vem na frente com lágrimas, com línguas estranhas, com tudo. E aí o fogo desceu. Fogo desceu. E aí veio o delegado. Falou: olha, vocês dois hoje é o último culto que vocês fazem. Eu só tenho 6 policiais armados com fuzil e eles não seguram esse povo. Então nós vamos te levar até na saída da cidade, não volta mais. Falei: acabou o trabalho. O trabalho acabou. Mas aquele povo que veio na frente recebeu aquela palavra. E aí nos saí na delegacia para entrar na patrulha, não preso, mas para nos levar fora da cidade. Nós passamos num corredor daqui na porta. O nosso povo chorando ficou ali dentro, e o povo inimigo com corrente na mão, pedaço de pau, e nós passamos. Poderíamos ser mortos. Mas naquela cidade, não vou citar nome, tinha um homem, ele era cego de um olho e tinha câncer. E na oração ele foi curado. Ele era um homem
que todo mundo tinha medo dele. O apelido dele era Para-Bala. Ele usava 2 coach cavalinho na cintura. Por que Para-Bala? Onde estava tendo tiroteio, ele entrava para o meio e fazia parar tudo. E na hora de passar naquele corredor, meu Deus do céu, falei, nós vamos morrer aqui. E o povo gritando. Para-Bala sai de lá, nem se conhecia. Ele veio, chegou do meu lado, olhei para mim, magrinho olhando para mim, disse, eu estou com vocês. Se alguém for agredir, vai começar comigo. Falou, cambada, desse jeito. Eu era cego de um olho e estou enxergando. Melhor do que o outro. E meu câncer desapareceu. Os inimigos desses 2 é meu inimigo. Vocês que sabem. 12 eu derrubo. Falei, meu Deus, ele ainda vai provocar. E a polícia junto. Passei naquele corredor. Nunca o corredor foi tão comprido. Eu dava passo assim, e clamando. Subimos, Deus está vendo que eu estou falando, subimos. E os 6, armado de fuzil, falou, pelo amor de Deus, não volte. Se voltar é por conta de vocês. E nós saímos de lá e fomos embora. Depois de uns 2 meses, nós ficamos sabendo que aqueles que vieram na frente e receberam oração estavam conduzindo uma igreja. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus cria no nosso coração uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. A palavra de Deus é uma semente, quando ela cai na terra fértil, ela produz fruto. Então hoje eu quero orar. Eu quero orar. Porque tem muita gente que tem vontade de fazer alguma coisa, mas eu não nasci, você não nasceu para isso. Mas Deus está te chamando para fazer uma transformação. Se você deseja servir o Senhor, primeiramente Ele vai ter que te dar dons. E além dos dons, coragem, ousadia. E vai despertar em você este amor, esta paixão, que só Ele pode fazer isso. Então, falta 1 minuto para as 9, eu quero terminar dentro do horário. Eu quero chamar aqueles, homens, mulheres, não importa. Eu quero, Senhor, eu quero mais dom, eu quero poder, eu quero a tua unção, eu quero trabalhar, eu quero que tu entres na minha vida e me ensina, me dá poder, eu quero te servir como um servo, uma serva, um atalaia, assim como Deus fez com Antônio Rúbia e fez com centenas e centenas de pessoas que hoje pregam. Ele quer fazer isso agora. Eu chamo você aqui na frente agora, se você quiser. Não desista dos seus sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Alguém disse, mas sua idade não dá para fazer mais nada. Dá. Você é novo demais, você é idoso demais. Não. Eu vou orar. E o compromisso com o Espírito Santo é que ele vai vir sobre vocês. Nenhuma oração é desperdiçada. Você poderá dizer, mas eu já estou servindo a Deus. Você quer servir mais, em maior proporção? Você quer servir em maior escala? Você quer sentir o fogo do Espírito queimando dentro de você? Você quer receber a sabedoria do Espírito Santo? O dom para pregar, para falar. A boca vai falar que o coração vai estar cheio, vai encher o teu coração. Agora, se você, por favor, não tem vontade de fazer nada, eu vou deixar como é que está para ver como é que fica. É justificável, irmão, um casal se casa e a mulher tem problema de útero, não consegue engravidar e gerar filho. É natural um homem que não tem a quantidade suficiente de esperma,
para gerar filho. Então, é normal. Pode até amanhã adotar alguém, porque filho também gerado no coração é filho. É justificável. Mas, irmãos, no mundo espiritual nós não podemos ser estéreis. Se você colocar à disposição do Espírito Santo, você vai ser um instrumento para ganhar alma. Pastor, eu já tenho ganho alguma alma, eu estou no meu setor, estou trabalhando. Tudo bem, mas você quer mais poder? Você quer mais unção? Não importa o cargo que você ocupa. Eu já sou um obreiro credenciado, eu sou um aspirante, eu sou um ministro, não interessa. Eu estou falando quem quer mais. Eu quero mais. O primeiro aqui, quem vai receber sou eu, meu filho. Antes de vocês receberem, eu quero mais. Eu preciso de mais. A minha dependência de Deus é maior. Sabe por quê? Quanto mais frágil você fica, mais você depende dele. Dons que estavam amortecidos na sua vida, gente coreografava, agora não coreografa mais. Gente lia a palavra com afinco, agora não está lendo mais. Gente que orava pelos enfermos, não está orando mais. Gente que visitava, não está visitando mais. Satanás sugestionou. Você não tem mais nada para ser feito. Não. Deus está dizendo que há muito para ser feito. Amém? E eu quero orar, e eu tenho certeza. Aí o Anésio, ele quer mais, você não quer, Anésio? Eu quero mais, está muito pouco. Eu quero mais. Quando eu vejo essa filharada tudo pregando, e a gente é honrado, netos na fé pregando. Se a gente fica emocionado, imagina o coração do Pai. Eu conheci um moço, ele era totalmente gago, língua presa. E um dia eu estava pregando no cinema, em Águas de São Pedro. E ele tinha recebido uma grande graça. Eu disse, nós vamos ouvir o testemunho deste jovem. Ele quase infartou. Ele olhou para mim com que ele disse, o que é que você está fazendo comigo? Ele me desejou a morte. Vai me envergonhar. Eu chamei, pus a mão nas costas dele e falei, ele vai tentar falar, mas não falei, cara. Mas ele está muito emocionado, talvez a voz dele não saia. Aí eu testifico no lugar dele, mas quero colocar a mão nas costas dele. E quando eu coloquei a mão nas costas dele, ele foi curado na hora. E ele deu testemunho alto, em bom som. Você sabe o que aconteceu? Dali ele virou um pregador da palavra de Deus. Sabe quem é ele? Meu irmão Paulo de Tarso. Está lá para Belo Horizonte pregar. Irmãos, eu creio no Deus do sobrenatural. Um dos maiores evangelistas do mundo disse, o evangelho é sobrenatural. Qual é, Claudinho, o evangelho ser natural? Natural não é faz. O evangelho, Jesus tem que fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Irmãos, o Shekinah dele está aqui, ó. A presença dele está aqui. Ele vai levantar pessoas tímidas com a autoridade do Espírito Santo agora, para pregar, para anunciar, para abraçar, para orar. É a última oportunidade. Quando você diz eu não tenho coragem, é você que não tem coragem. Se você tivesse coragem, você não precisava vir aqui. É quando você chega aqui, uma nova etapa na sua vida vai acontecer.
Primeiro, o que significa compaixão? Você tem no coração, seu coração está com compaixão, paixão pelas almas que sofrem. Amém? Você vai começar a sentir paixão. Você não vai ver uma pessoa sofrendo e vai ficar indiferente. Você não vai ver uma pessoa perdida e vai falar, é isso mesmo. Não. Jesus, o Senhor me achou. Eu quero que o Senhor ache essa pessoa através de mim. Eu sei que tem pessoas que o Espírito Santo está tocando, mas estão envergonhadas, estão amarradas, estão com medo das consequências. É a última vez, porque não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Essas pessoas, vocês permaneçam sentados. Essas pessoas aqui na frente, coloca a mão no seu coração, como eu estou colocando aqui também. Vocês querem mais de Cristo? Mais de Cristo? Tem um cântico que diz, eu quero mais e mais de Cristo. Fala isso para ele. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais. Eu quero mais do teu viver, do teu viver. De novo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Sinta Jesus trabalhando em você. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Uri Sandaramaras. Glória a Deus. Vai sentindo o poder de Deus. Vai sentindo o poder de Deus. Vai sentindo o poder de Deus. Vai sentindo. Glória a Deus. Olha o som, a unção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Orikandaramai. Olha a Deus capacitando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Xeremerekandaramai. Vai recebendo. Glória a Deus. Aleluia. Santo Rehandaramai. Vai recebendo esse poder. Capacidade, capacidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.